E eu quero falar sobre um segundo inimigo. Um segundo pecado que pode nos impedir de acessar esse lugar que o Senhor tem para nós. E eu quero que você comece abrindo aí em Gênesis, capítulo de número 2. Porque enraizar também tem a ver com mais uma questão. Gênesis, capítulo de número 2. Um texto que o Senhor tem falado muito comigo nesses últimos dias. Vamos ler o verso número 16. Gênesis 2, 16. Que diz assim, olha: E o Senhor Deus ordenou ao homem. Então, presta atenção nessa palavra. O Senhor Deus ordenou ao homem. Ok? Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus ordenou ao homem, e Ele disse: o dia em que você quebrar essa ordenança, você vai morrer. Então no exemplo que nós estamos usando aqui, Ele está dizendo que obedecer a ordenança é permanecer enraizado. E Ele está dizendo, só que o dia em que você desobedecer essa ordenança, você saiu, você não está mais enraizado, você está morrendo. E a pergunta que eu te faço é: o que era desobedecer a ordenança, gente? O que era desobedecer a ordenança? Escola dominical aqui. O que era, gente, aqui, desobedecer a ordenança para Adão? Aí, preguiça, meu Deus. O que era desobedecer a ordenança? Fala alto. Comer do fruto proibido. Mas essa, na verdade, é a segunda desobediência. O que ele está dizendo? O Deus ordenou ao homem: coma livremente de tudo que eu fiz para você, e não coma do fruto proibido. Só que você entendeu que a gente só sabe a parte do não coma do fruto proibido, e a gente não dá ênfase no coma o fruto permitido? Porque, amado, nós só vamos comer do fruto proibido porque a gente não está comendo do fruto permitido. Se a nossa barriga estiver cheia do fruto que Deus oferece para nós, nós não vamos ter estômago para comer o fruto que o mundo oferece para nós. Então a ordenança não começa com não coma, a ordenança começa com coma do pão vivo que desceu do céu. Porque nós estamos falando sobre enraizados. Sabe do que nós estamos falando aqui? É um povo satisfeito no Senhor. Um povo que as suas raízes estão junto a ribeiros de água, e ele tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, e dá fruto na estação certa. Por quê? Porque ele come do que ele deve comer. Se você hoje aqui está flertando com o fruto proibido, se você talvez até tem consumido daquilo que o Senhor está falando não, eu quero te dizer uma coisa: esse é o seu segundo erro. Porque o primeiro é que você já deixou de comer do Cristo. Ele está nos chamando para satisfação nele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ele está nos chamando para satisfação nele, de comer o pão vivo que desceu do céu, aquilo que a gente cantou: quem beber dessa água não terá sede, pelo contrário, vai ser instalado dentro de você uma fonte que jorra para a vida eterna. Então agora você não tem mais sede, porque você bebeu dele. Então, a ordenança não começa com não coma, a ordenança começa com coma. A ordenança começa com esteja
em mim. E se você estiver em mim, eu estiver em você, você vai estar satisfeito e você vai dar muito fruto. Então, eu quero te falar qual é o grande inimigo dessa satisfação. Eu quero te falar de um pecado que está nos roubando desse lugar. Então abre comigo Êxodo 20, verso 17. Êxodo 20, 17. Eu vim só para falar de pecado escondido, né? Preguiça, nós já achamos ela aí. E agora nós vamos falar sobre Êxodo 20, 17. Êxodo 20 é 10 mandamentos, 17 é o último, é o 10º mandamento. Diz assim: não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Eu quero falar sobre esse grande inimigo da satisfação em Deus. Esse grande inimigo de alguém ficar enraizado no Senhor, chamado cobiça. Cobiça é o 10º mandamento. Ele vai dizer para a gente não cobiçar aquilo que é do nosso próximo. E o que é cobiçar, gente? Se você estiver anotando, você faz muito bem. Cobiçar é desejar algo que Deus não me deu. Então, de novo. O que é cobiçar? É desejar algo que Deus não me deu. E, consequentemente, desprezar aquilo que Deus me deu. Então, o que é cobiça? É eu desejar a casa do meu próximo. E, consequentemente, rejeitar a minha casa. O que é cobiça? É eu desejar o cônjuge, né, o marido, a mulher, do meu próximo. E, consequentemente, desprezar a minha esposa, o marido que Deus te deu. O que é cobiça? É eu desejar a vida que Deus deu para o outro e, consequentemente, eu desprezar a minha vida. Agora fica pior, porque tem algo nas entrelinhas da cobiça. Cobiçar é desconfiar da bondade de Deus. Cobiçar é não concordar com a liderança de Deus. Cobiçar é desejar o que Deus não me deu. Então, nas entrelinhas da cobiça, tem algo lá. Deus, você não é tão bom assim. Você não sabe dar coisas boas para os seus filhos. Deus, o Senhor perdeu o controle, né? O Senhor não está na liderança da minha vida, porque olha como o Senhor deixou minha vida, e olha a vida boa que o Senhor está dando para o outro. Quem está entendendo aqui? Cobiçar é desconfiar da bondade de Deus. E olha como isso está claro no pecado original. Em Gênesis 3, verso 1 diz assim, ó: mas a serpente, mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, olha a inversão, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? O que a serpente está fazendo com a mulher e que continua fazendo até hoje? Ela coloca em nós uma desconfiança da bondade de Deus. Olha o que ela está dizendo. É verdade que Ele colocou vocês num jardim, colocou um dispositivo dentro de vocês chamado fome, plantou 1000 árvores suculentas, deliciosas, e falou: não pode comer nada. O que ela está tentando plantar no coração do homem? Deus não é tão bom assim. Desconfie de Deus. E aí continua. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então presta atenção no que a mulher está dizendo. Ele nos deu 1000 árvores para a gente comer, mas tem uma que Ele não deu. Tem uma que não é nossa. Tem uma que Ele não deixou. Aí a serpente pega a cabeça dela e fala: então olha para o que falta, ao invés de olhar para a abundância do que Deus te deu. A serpente
continua pegando na nossa cabeça para tentar virar os nossos olhos para olhar para o que falta. Ao invés de a gente olhar para tudo que Deus tem feito na nossa vida, ela quer pegar a sua cabeça e falar: mas Ele não te deu aquilo, e inclusive deu para o outro. Ele não é tão bom assim. O pecado original começa com os olhos começando a focar no que falta, ao invés dos olhos da gratidão do que sobra, do que Deus tem me dado. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Deus é mentiroso, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O que ela está falando para a mulher? Ei, falta algo em você, algo top, e Deus está te escondendo de você. Você não é completa, você não é completo, falta um negócio e Deus não te deu. Então vai com o seu próprio braço e conquista o que Deus está escondendo de você. Pensa comigo, gente. Se eu sou salvo pela graça, mediante a fé, ou seja, eu sou salvo por crer em Jesus, e a melhor definição para fé é confiar. Se eu sou salvo por colocar minha confiança na graça de Deus, ou seja, na bondade de Deus, eu sou condenado pelo quê, gente? Se salvação é confiar num Deus bom que morreu no meu lugar, condenação é o quê? Desconfiar da bondade de Deus. Qual é o trabalho da serpente? Qual é o trabalho da serpente? Introduzir um sofisma na sua cabeça: Deus não é tão bom assim, porque olha o que te falta. Mas e as 1000 árvores? Não, mas olha o que te falta. E deseje o que Ele não te deu. Gente, a internet, as redes sociais, hoje é o grande instrumento da serpente para plantar cobiça no nosso coração. Ela fica mostrando para nós o que nós não temos. Porque pensa comigo, Êxodo 20 diz: não cobiça a mulher do seu próximo, não cobiça a casa do seu próximo, não cobiça as coisas do seu próximo. Então qual que seria uma estratégia para não ter tentação de cobiçar? Muda para o lado de alguém com uma casa caindo aos pedaços. Sabe assim, uma casa, parece uma casa mal assombrada. Muda para o lado de alguém que tem uma esposa chata, insuportável, uma bruxa. Aí você fica assim: nossa, graças a Deus não é minha esposa. Imagina aquilo ali como esposa, meu Deus. Muda para o lado de alguém que não tem nada. Aí você não vai cobiçar. Mas a pergunta é: e quando o Neymar é o seu vizinho? E quando as modelos que teve gêmeos e está com a barriga chapada já é sua vizinha? Você sabe. E quando a pessoa que tem 7 filhos e faz homeschooling com 7, você não consegue cuidar de um, é sua vizinha. E quando todos os pastores do Brasil são seus vizinhos e eles postam as fotos maravilhosas do que eles estão fazendo? Tem um pastor que eu sigo aqui, você conhece o Craig Groeschel? Craig Groeschel, meu amigo. Deixa eu te apresentar Craig Groeschel. Craig Groeschel tem, se eu não me engano, 7 filhos. Tá? Já começa aí. Se eu tivesse 7 filhos, eu não fazia mais nada, nem Instagram eu ia ter, né? Mas Craig Groeschel tem Instagram com milhões de seguidores. Ele tem uma das igrejas que mais cresce nos Estados Unidos. Se eu não me engano, é Life Church. Okay? Ele escreve livros. E tem um podcast que é um dos mais ouvidos dos Estados Unidos. E é musculoso. Não é possível, deve ter 3 desses caras, eles revezam cada um fazendo uma coisa. Aí você segue o Craig Groeschel e fala: Deus, por que o Senhor deu tanto para uns? O
combustível das redes sociais se chama cobiça, gente. A estratégia da rede social é eu apresentar uma vida para você desejar a minha vida ao invés da sua. E até mesmo, infelizmente, alguns de nós pastores temos caído nessa. De postar, olha o tanto de teologia que eu sei. Sinta-se burro me ouvindo. Olha o tamanho da minha igreja, olha o quanto nós somos bons, olha como a gente sabe fazer e você não sabe, e a gente fica alimentando um pensamento no coração das pessoas da nação: Deus não ama tanto vocês quanto ama a gente. Gente, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Deixa eu te falar umas frases da cobiça. Nós já pegamos as frases da preguiça. Umas frases da cobiça. Vocês se identificando aí. Com essa idade, já era para eu estar. Aí você completa. Poxa, dessa idade aqui, fulano já tem 2 filhos. E eu, com essa idade, ciclano já fez isso, isso e isso. E eu aqui, com essa idade, já era para eu estar. Eu já deveria ter. Eu deveria ter já isso, eu já deveria ter aquilo, eu já deveria ter aquilo outro. Já era para eu estar conseguindo. Outra coisa sutil. Imagina se eu... Poxa, imagina se eu tivesse nascido. Imagina se eu fosse filho de fulano. Imagina se eu tivesse tal dom. Imagina se eu... Sabe o que você está dizendo nas entrelinhas? Deus não é tão bom assim e me fez errado. Eu não consigo porque eu não tenho tal coisa. Eu não consigo porque eu não tenho... o meu pai não era assim. Eu não consigo porque eu não tenho algo que Deus errou em não me dar. Cobiça. E a cobiça vai crescendo no nosso interior. E a cobiça vai tomando o nosso coração. E ela não deixa a gente nos satisfazer no Senhor. Porque há uma desconfiança no nosso coração. Como é que eu me lanço totalmente num Deus que eu não sei se é tão bom assim? Essa é a estratégia da serpente. Olha alguns versículos da cobiça. Colossenses 3,5. Portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça. Porque a cobiça é um tipo de idolatria. Por quê? Porque é abandonar a liderança de Deus e eu tentar no meu braço conseguir o que eu acho que Deus deveria ter me dado. Romanos 7,7. Que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Tiago 1,14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Abre comigo em Colossenses 1,13. Nós vamos ficar nesse texto até o final. Colossenses 1,13. Colossenses 1,13 é um texto bem conhecido nosso. É um texto maravilhoso que fala sobre salvação e diz assim, que Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Ele nos libertou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem está no reino do Filho amado aí? Quem foi tirado do império das trevas? E eu estava meditando nesse texto. E uma coisa que eu aprendi é a orar esses textos, sabe? E eu estava um dia orando e meditando nesse texto e me veio uma pergunta.
Ele me tirou do império das trevas e Ele me transportou para o reino do Filho amado. Qual que é a diferença de império e reino? Qual que é a diferença de império e reino? Da onde eu fui tirado e para onde agora eu estou? Qual é a diferença de um imperador e um rei? E aí eu fui pesquisar, e aí, definições muito simples, ok? Olha a definição de imperador: aquele que através da força tenta conquistar outras nações e declarar domínio sobre elas. Então o que é um imperador? É aquele que usa a força para ir na nação que não é dele e dominar sobre ela, tomar para ele. Porque por algum motivo está na cabeça dele que deveria ser dele aquela nação. Agora, olha a definição de rei. Presta atenção. A definição de rei, não é da Bíblia, a definição de rei: aquele que governa sobre aquilo que herdou do seu pai. Então, o que é um imperador? Um imperador é um rei que foi tomado pela cobiça. Imperador é um rei que herdou do pai algo para governar, mas os seus olhos não se satisfazem do que ele herdou do pai, então ele começa a olhar para o que não é dele e se organizar para ir dominar aquilo que não é dele. E a minha pergunta nessa noite é se nós estamos vivendo como um rei ou como um imperador. Se nós fomos tomados por essa cobiça, e a nossa vida é tentar conquistar aquilo que Deus não nos deu, ao invés de cuidar daquilo que Deus nos deu. O que você precisa entender, gente, é que a cobiça, o que entrou no coração desse imperador, é uma insatisfação crônica. É como a sanguessuga de Provérbios, que chama-se dá, ela é insaciável. Você tem que entender que essa falta que você sente, porque isso que está dentro de você, que você fala, se eu tivesse, eu seria pleno, se eu fosse, eu seria pleno, é uma mentira. Se você conquistar, você continua com esse buraco dentro de você, é uma insatisfação crônica. Se você falar, não, se eu tivesse aquele carro, eu estaria bem. Meu amigo, quando você sentar naquele carro, o desejo muda para outro. Quando você sentar no carro e começar a dirigir, dali a alguns meses sai o novo modelo. E você não tem o novo. Às vezes a gente fica pensando, não, é essa esposa que Deus me deu, olha as coisas que ela faz, olha as coisas que ela não faz, olha as coisas que ela não é. Se eu fosse casado com aquela, eu ia ser feliz. Amado, nem tente, trocar de esposa é como trocar de espelho. Você vai descobrir que o problema não era a sua esposa, o problema é o buraco que tem dentro da sua alma. É uma insatisfação crônica. Se eu tivesse na minha equipe tal pessoa, aí sim ia dar tudo certo. Não ia dar tudo certo, porque a cobiça é esse bicho insaciável dentro de nós. É muito interessante que em João capítulo número 4, Jesus diz assim para os discípulos: olha, é necessário passar por Samaria. Por quê? Porque ele tinha que encontrar uma pessoa tomada pela cobiça. Ele manda os discípulos irem comprar comida em Samaria, e aí ele para falar com uma mulher no poço. Ele começa a conversar com essa mulher, no meio, ele dá uma palavra de conhecimento. Ele fala assim para ela: vai buscar seu marido. Sabe o que ela responde? Eu não tenho marido. E Jesus diz: respondeste bem, porque você já teve 5, e o que você está agora não é seu marido. Ela estava na 6ª cama, no 6º relacionamento, procurando o que falta, mas é impossível de achar, porque é um buraco dentro da pessoa. Porque a serpente convenceu essa pessoa: te falta algo, te falta algo.
Não importa o que você tenha, não importa onde você entre, não importa o que Deus te dê, tem um eco dentro de você da serpente, te falta algo, te falta algo, te falta algo. Gente, quem está entendendo o que eu estou falando? Ela está gritando na nossa orelha, te falta algo. Jesus chega para essa mulher e fala, pô, me dá um pouco de água. Ela fala, como é que você está falando comigo? Eu sou samaritana, você é judeu, a gente não, né, tem uma rixa aí. Eu sou mulher, você é um homem falando sozinho. Isso é tudo fora do protocolo. Aí ele diz assim, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria água. E a água que eu lhe desse, você nunca mais teria sede. O que ele está dizendo? Minha amada, eu vim curar a cobiça dentro de você. Eu vim matar essa sede insaciável que há dentro de você. Ela diz, você não tem cântaro, como é que você vai pegar água? Você não tem nem balde aí. Ele diz, se você beber da água que eu te der, não só você não vai mais ter sede, mas você vai ter dentro de você uma fonte de água que jorra. Ou seja, não só você não tem mais sede, como outros vão começar a beber da sua vida. E ela diz, me dá essa água, para que eu não tenha que vir aqui. E ela faz uma pergunta teológica, né? Os nossos antepassados, porque Jesus dá a palavra de conhecimento e toca na ferida, né? É muito doido, né? Porque me traz seu marido. Ah, eu não tenho. Ah, você está no sexto, né? Sem vergonha. Está no sexto marido já, né? Toca na ferida. Ela, então deixa eu fazer uma pergunta teológica. Do nada, assim. Falando nisso, onde é que deve adorar? Porque vocês dizem que é em Jerusalém, eles dizem que é aqui e tal. E aí Jesus, meu amigo, se revela a essa mulher. Isso é muito doido, né, cara? Jesus não foi nos sacerdotes, Jesus não foi nos escribas, Jesus não foi nos doutores, Jesus foi uma mulher samaritana num poço, e ele se revela, eu sou o Cristo aguardado. Amigo, quando essa mulher tem os olhos abertos e contempla o Cristo, ela bebe dessa água. E de repente, uma fonte de água está dentro dela, e algo instala dentro dela. Se a serpente instalou uma frase dentro dela, te falta algo, algo agora instala dentro dela, não me falta nada. Eu encontrei Ele. Deixa eu te dizer uma coisa, esse texto, ele está falando sobre, de forma mística, de salvação, ela recebeu o Espírito, de ela encontrar com Cristo, mas esse texto também está falando sobre um entendimento, que você precisa sair daqui com Ele. Ei, se você encontrou a Cristo, não te falta nada. Não te falta nada. Você pode olhar para o que tem do seu lado e falar, não te falta nada. Não te falta nada. Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que seria andar pela vida com esse entendimento? Não me falta nada. Mas Douglas, peraí. Eu não tenho tal coisa. Porque não é para você ter agora. A hora que for para você ter, o seu Pai é bom e Ele vai te dar. Mas você tem tudo que você precisa para cumprir o propósito de Deus para hoje. Quem aqui tem? Quem tem? Quem está com filho recém-nascido? Levanta a mão. Ninguém, né? Está dormindo uma hora dessa, pessoa. Quanto tempo? 3 meses. Como é que é o nome? Caetano. Caetano está com 3 meses. Presta atenção. Nasceu tudo bem? Tudo certo? Perfeito? Então o Caetano, ele é completo. Não falta nada para o Caetano. Não vai nascer uma nova perna no Caetano. Não vai nascer uma terceira orelha. Não vai nascer um novo nariz. Não vai nascer nenhum órgão no Caetano. Não
falta nada, e ele é pleno para viver o propósito dele para hoje: acordar os pais na madrugada. Ele sabe as palavras que ele precisa saber para essa estação, que é só. E ele tem que viver plenamente o propósito da vida dele. O que vai acontecer com Caetano? Amadurecer. Não receber algo que falta. Você é pleno para essa estação. E o que o Senhor está te chamando é para tirar os seus olhos do que te falta e olhar para o que Ele te deu e viver o que você tem para viver hoje. Não te falta nada. Não te falta nada. Não é dúvida, eu só sei 10 versículos. Viva plenamente os 10 versículos. E o Senhor vai continuar te dando outros. Não te falta nada. Mas quando eu fizer o curso... Sabe o que vai acontecer quando você fizer o curso? Não vai acontecer nada. Porque esse buraco dentro de você de me falta vai continuar. Então hoje bebe dessa água. E recebe a satisfação do Senhor. É o que o salmista diz: se o Senhor é o meu pastor, não me falta nada. Não me falta nada. Sabe, é muito doido isso, porque o cenário todo de João 4 está falando de necessidade, se você for olhar. Porque os discípulos estão com fome. Então eles vão para comprar comida. Ele vai para um poço e ele fala sobre a necessidade de água. E ela está com uma necessidade na alma e tal. Então todo ali é sobre necessidade. E aí ele fala: então eu vou sanar sua necessidade, compartilhando Cristo com ela. E ela agora tem uma fonte dentro dela. Então presta atenção. Naquele momento uma mulher tem um entendimento: não me falta nada. Eu estou plena nesse que eu encontrei. Eu encontrei o Cristo. E aí ela vai para a cidade. Quem estava lá na cidade? Pelo menos 12 discípulos. Então 12 homens que estavam matriculados no seminário mais top que existe, que era o seminário de Cristo, entraram numa cidade. Eles voltam com o quê? Com 13 marmitas. Né? Trouxeram uma para Jesus. Você não entendeu, há uma a mais aí. 12 homens, pelo menos, podia até ser mais, entraram numa cidade com fome e voltaram com 13 marmitas. Uma mulher entrou na cidade satisfeita. E voltou com o quê? Com a cidade inteira. Porque agora ela não entrou naquela cidade para achar o próximo marido, e ela não entrou naquela cidade para explorar a cidade na necessidade dela. Ela entrou na cidade satisfeita, e onde ela parava, jorrava de dentro dela: venham ver um homem que falou sobre toda a minha vida. E ela sai com a cidade inteira. Gente, como que a gente impacta Curitiba? Um jeito: satisfeitos. E se você descobrir que Deus não te colocou nesse emprego para ganhar salário, bônus, comissão, e que você está tanto reclamando do seu salário, Ele não te colocou para isso. Você é filho do dono do universo. Você acha que Ele vai te sustentar com um salário? E se Ele te colocou lá para eles assistirem um filho satisfeito? E se você não foi colocado lá para beber a água deles, mas para jorrar água para eles? Você imagina adolescentes satisfeitos entrando nas escolas. Você imagina jovens satisfeitos entrando nas faculdades. Sabe, você imagina um povo que irrita com esse sorrisinho no rosto. Não te falta nada. Sabe, tem um texto, eu falei Salmo 23, né? Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. Mas tem um texto que é Paulo falando o Salmo 23 dele, né? E diz assim, é Filipenses 4:11. Eu digo isso não porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como passar necessidade. Tudo posso
naquele que me fortalece. O que ele está dizendo? Meu amado, eu encontrei a Cristo e isso me basta. Um amigo, o pastor Fábio Coelho, ele foi em Roma com a família. Ele estava contando que eles foram naquela prisão marmetina, né? Que é onde Paulo ficou preso. E eles sabem que Paulo ficou preso porque tem relatos escritos, né, de Paulo ter ficado ali. E é um buraco, tanto que hoje tem umas escadas para descer, mas os presos eram colocados por cordas dentro de um buraco. Então você imagina, na época do frio, muitos chegavam a morrer de frio lá, porque dentro da pedra, num buraco, num lugar que faz muito frio. Tanto que Paulo escreve: traga a minha capa, por favor, venha antes do inverno. Então ele está num lugar úmido, frio, passando necessidade. Imagina o cheiro daquele lugar, esperando para talvez ser decapitado. E quando você vai nesse lugar, depois eu fui até pesquisar, porque o Fábio me contou, eu fui pesquisar. Quando você vai nesse lugar, tem uma placa escrita que, de forma soberana, começou a brotar água do chão, lá dentro da prisão. E Paulo, presta atenção, batizou todos os presos que estavam com ele. E pasmem, Paulo batizou os guardas que faziam revezamento dentro da prisão. E vários deles, inclusive dos guardas, foram decapitados por negar a César e aceitar Jesus Cristo como Senhor deles. A pergunta é como? E eu te respondo: é insuportável estar na mesma sala com alguém satisfeito. Você imagina você, uma das prisões piores que já existiram, e tem um cara lá, feliz. O que você acordou sorrindo, Paulo? Meu amado, eu tenho Ele. Tem uma fonte que se instalou dentro de mim. E se eu estou solto, eu estou falando sobre Ele. Se eu estou preso, eu estou meditando sobre Ele. Eu estou escrevendo cartas sobre Ele. Eu estou pensando sobre Ele. Ele está aqui dentro dessa prisão comigo. E se o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. A ponto, gente, de um Paulo preso escrever para quem está livre: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Sabe qual é o problema? A gente quer falar de um Deus maravilhoso, grandioso, salvador, que deu a vida por nós, mas você vive essa vida sua de cara fechada, insatisfeita por detalhes que Deus não te deu. E aí eu prego para alguém dizendo: Ele é lindo, mas a minha cara não revela isso. Mas as minhas crises não revelam isso. Porque eu continuo deixando a serpente colocar os meus olhos naquilo que Deus não me deu. E o problema, gente, é que o imperador entra num ciclo vicioso. Porque o imperador, ele acorda e ele vai pegar o foco dele, o dinheiro dele, o esforço dele, a criatividade dele, para conquistar aquilo que não é dele. Só que ao pegar o foco dele, o dinheiro dele, o esforço dele, a criatividade dele, para conquistar o que não é dele, ele para de cuidar. Ele para de pôr o foco, as finanças, a criatividade, o coração, naquilo que é dele. Nós temos imperadores hoje no mundo. Por exemplo, a Coreia do Norte. E ele treina soldados, ele compra armas, ele investe bilhões e bilhões para estar preparado para conquistar o que não é dele. E aquilo que é dele passa fome. E é um ciclo vicioso. Porque agora os seus olhos estão na mulher que não é sua. O seu foco está na mulher que não é sua. Você está deixando sua criatividade pensar na mulher que não é sua. E aí você para de cuidar da mulher que é sua. E aí cada vez a mulher que Deus te deu está pior. E por quê? Porque você parou de cuidar daquilo que Deus te deu. E aí é mais argumento dentro de você que realmente você deveria estar olhando para o que Deus não te deu.
E o fim disso é sempre a morte, é sempre a destruição. O que o Senhor está falando com a gente hoje aqui? Não te falta nada. Não deixe a serpente colocar os seus olhos no que não é seu. E contemple o que eu te dei. O que Deus te deu? O que Deus colocou na sua vida? Porque o rei acorda do mesmo jeito, para pegar o dinheiro, o foco, a criatividade, o esforço, o tempo dele, mas não para conquistar o que Deus não deu, mas para cuidar do que Deus deu. E não se engane, meu amado, essa mensagem não é uma mensagem para você se acomodar com aquilo que você tem, porque não se engane, Ele vai voltar e Ele vai querer multiplicar do que Ele te deu. Ele conta uma parábola em que ele dá 1 talento para um, dá 5 talentos para o outro, dá 10 talentos para o outro, e aí ele vai ser coroado rei numa terra distante, que é o céu, e ele diz, e esse Senhor vai voltar, e quando ele voltar, ele vai prestar contas com você, mas ele não vai te cobrar de conquistar o que ele não te deu, ele vai te cobrar de ter cuidado e multiplicado do que ele te deu. Ele vai cobrar você do que você fez com o que Ele colocou nas suas mãos. Então posso enumerar algumas coisas. O que você está fazendo com a sua saúde? O que você está fazendo com o seu corpo? Que é graça de Deus ter isso aqui. Como é que você está cuidando disso? Vamos além, o que você está fazendo com as suas habilidades e os seus dons? Que é graça de Deus. Ah, mas fulano tem 10, eu só tenho uma. Ele não se preocupe, ele não vai te cobrar na medida daquele que tem 10. Posso ser sincero aqui, gente? Quem tem 10? Eu deveria ter dó de quem tem 10. E falar, quando alguém está muito cheio de talento, sabe aquela pessoa que sabe pintar, cozinhar, cantar, fazer peça de teatro, dançar, é bonito, tem dinheiro. Você sabe essa pessoa? Nós tínhamos que olhar com dó para ela. Falar, ai, misericórdia, Deus vai vir cobrar tudo dela. Graças a Deus, que eu só sou bonito. Não entendi a risada, mas tudo bem. A desgraça da rede social, fica a gente lá comparando. Poxa, mas por que Deus deu tanto para ele? Para, olha para o que Deus te deu. Ele só vai te cobrar do que Ele te deu. Um dia, meu amado, eu e você estaremos diante de Deus e Ele vai falar, cadê a sua família? Cadê os seus filhos multiplicados? Cadê a sua esposa? Cadê o seu marido que eu coloquei para você cuidar? Mas Senhor, eu estava tão frustrado que eu não tinha. Ele disse, né? Que você não viu a bondade daquilo que você tinha. Sabe, me impacta muito no final do ministério de Jesus, quando Ele diz assim, Senhor, de todos aqueles que você me deu, eu não perdi nenhum. Por que Ele não estava impressionado com a multidão de 5.000? Por que Ele não queria a mega church dele? Porque Ele sabia que tinha um grupo que Deus tinha dado para Ele. E Ele estava dizendo, daqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Ah, meus amados, nós vamos ter que chegar diante do Senhor. E tem gente que Deus deu para a gente. E a gente vai poder chegar diante dEle e dizer, Senhor, talvez eu não fui um líder proeminente, segundo o mundo e tal, mas aquilo que o Senhor me deu, está aqui. Eu entrego diante do Senhor. Não te falta nada. Não te falta nada. Pode enraizar profundo no Senhor, porque o seu Pai é bom e deu tudo o que você tem que ter e não te deu aquilo que você não tem que ter. Talvez um dia Ele vai te dar, mas vai ser na estação certa, no momento certo, para cumprir o propósito certo. Eu encerro pedindo para você abrir comigo. Abre comigo no Salmo de número 22. Não sei se você sabe, tem um Salmo 22.
antes do 23. Esse salmo, na verdade, é muito conhecido. Obrigado. Esse salmo é muito conhecido. Eu queria até chamar aqui o louvor. Chamar a moça do teclado. Eu fico bem espiritual com o teclado no fundo, assim. Esse salmo é bem conhecido porque quando Jesus estava na cruz, ele fala esse salmo. Então tem duas formas da gente olhar. A gente pode dizer que na cruz Jesus falou esse salmo, ou o salmista teve uma revelação do que Jesus ia falar na cruz. E eu acredito que é o segundo. Davi, de repente, tem uma revelação do céu do que o Cristo ia declarar na cruz. Então eu quero que você tenha a figura agora aqui comigo. Presta atenção. O Filho de Deus, espancado. O Filho de Deus completamente açoitado. O Filho de Deus completamente coberto de chagas, com uma coroa de espinho na cabeça, com sangue escorrendo, e agora com cravos nos braços, nos pés, pendurado numa cruz, sendo torturado pela sua criação. E esse Filho de Deus, ele olha para o Pai e diz: meu Deus, por que me abandonaste? Então imagina, ele de braços abertos, ali nu, sendo humilhado, cuspido na cara pela sua própria criação e abandonado por todos os seus discípulos, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não responde, de noite, e não recebo alívio. Veja que esse Filho de Deus não tem medo de gritar de dor. Ele não tem medo de descrever a situação. O Senhor me abandonou. Eu estou sozinho aqui. Está doendo muito. Parece até mais do que eu posso suportar. Meu Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor está longe de mim, o Senhor não ouve meus gritos, eu clamei de dia, eu clamei de noite, e o Senhor não fez nada. Meu filho continua doente, minhas finanças continuam do jeito que está, meu ministério parece que não vai, meu casamento está um desafio. Meu Deus, cadê o Senhor? Só que aí o verso 3. O verso 3 para nós não tem sentido nenhum. Porque depois disso, como é que alguém diz assim: tu, porém, és santo? O que Cristo estava dizendo naquela cruz? Eu estou me sentindo abandonado, eu oro, o Senhor não responde, eu estou passando a maior dor, eu estou aqui desgraçado. Mas o Senhor continua no controle de todas as coisas, e tu és santo, sabe exatamente o que está fazendo. O Senhor está na liderança, o Senhor está no controle, e eu continuo, mesmo pendurado aqui, confiando na sua liderança. Faz o que o Senhor tem que fazer. Amado, o Senhor está nos chamando para esse lugar hoje aqui, de ter a coragem de enraizar nele, de enraizar na bondade dele, de enraizar na graça dele, e dizer: Senhor, está doendo, Senhor, eu não faria assim, mas os teus pensamentos são mais altos que o meu, os seus caminhos são superiores ao meu, assim como o céu está distante da terra, assim são os seus pensamentos em relação aos meus. Então eu confio na tua liderança. Tu és santo. Você pode dizer isso? Tu és santo. Sabe o que significa tu és santo? Tu és perfeito, tu és generoso, tu és bondoso, tu és gracioso, tu és amor. O Senhor sabe o que faz, a tua liderança é perfeita. Santo é essa palavra que consegue condensar tudo. O Senhor não erra, não há sombra de variação no Senhor. Tu és santo. No dia bom, tu és santo. No dia mau, tu és santo.
O que o salmista está dizendo para nós no versículo seguinte, no capítulo seguinte é isso: o Senhor é o meu pastor, Ele é santo, não me falta nada. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa noite aqui. Quero profetizar sobre a sua vida. Não te falta nada. Não vai te faltar nada, amém? Eu quero dizer para você, não vai faltar recurso na sua vida, não vai faltar alimento na sua vida, não vai faltar unção, não vai faltar dons e habilidades, mas também não vai faltar doença, provação, dores, traidores, vale da sombra da morte, inimigo para sentar na nossa mesa. Não vai faltar nada para Cristo ser formado em nós. Quando precisar do Judas, fica tranquilo, ele aparece. E Deus continua sendo santo, perfeito em sua liderança, porque tudo coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Tudo. Meu amado, Deus te trouxe até aqui para te dizer: tira os seus olhos daquilo que a serpente está pedindo para você olhar e contempla o que eu tenho derramado na sua vida. Acorda para multiplicar o que eu te dei, não para conquistar o que eu não te dei, porque não te falta nada para você cumprir o propósito de Deus sobre a sua vida. Você tem exatamente o cabelo que você tem que ter, você tem exatamente a cor de pele que você tem que ter, e você nasceu exatamente na família que era para você nascer, e exatamente no bairro que era para você nascer, e eu te coloquei para morar nesse lugar. Por quê? Porque as recompensas não são nessa era, essa era é o nosso tempo de missão. Então cumpre em nós, Senhor, a tua missão. Não te falta nada, não te falta nem testemunho. Você pode estar se perguntando: mas por que eu passei pelo que eu passei? Porque você vai poder olhar no olho de certas pessoas e dizer: eu sei o que você está passando. Mas deixa eu te dizer, Deus continua me sustentando e Ele vai sustentar você também. Já parou para pensar por que Jesus tem um cara paralítico? Ele cura o paralítico e Ele fala: pega a sua maca e anda. Para quê? Pegar a cama. Deixa a cama lá. Pega a sua cama e anda. Porque você tem que entender que o nosso Deus não é um Deus de amnésia. Nosso Deus não é um Deus esquece tudo que você passou. Não, porque não falta nem história para nós, não falta nem dores para nós, não falta nem cicatrizes para nós. O nosso Deus é o Deus de pega a sua cama e anda. Qual é a diferença, gente? É que agora não é a cama que nos carrega, é a gente que carrega a cama. Agora não é sua história que te carrega mais, é você que carrega a sua história. Agora não é o abuso que te carrega mais, é você que carrega essa história de abuso, para você poder olhar no olho das pessoas e dizer: há esperança para você, porque olha aqui o que eu estou carregando e continuo vivo. Ele vai usar até a sua história. Porque onde abundou o pecado, meu amado, vai superabundar a graça de Deus. Aonde o diabo tentou para destruir você, o Senhor vai usar para destruir as obras do maligno na vida de muitas pessoas. Não te falta nada, nem cicatriz. Já parou para pensar que Jesus, ao ressuscitar, Ele recebe um corpo glorificado, que passa paredes, que voa, que se teletransporta, mas que não resolve uma coisa: não resolve cicatrizes. Já parou para pensar que tem um homem judeu de 33 anos com o corpo glorificado e que eternamente tem furo nas mãos, rasgo do lado, e que ele não tem problema nenhum com cicatrizes, porque na verdade cicatrizes são a história dele com o Pai. Não te falta nada, nem cicatrizes, para fazer o que Deus chamou você para fazer. O Senhor está nos chamando para um lugar de satisfação, para impactar Curitiba com um povo satisfeito nele. E hoje nós vamos olhar mais um inimigo no olho: a cobiça. E nós vamos fazer guerra contra isso.
Se for necessário, de novo, nós vamos desinstalar uns aplicativos aí, para parar com essa maldita comparação, para você ter olhos para ver o que o Pai deu para você. Fica de pé no seu lugar, quero orar junto com você.